Senhor Deus eterno Pai, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado por tudo aquilo que nós podemos viver nessa casa. Que Teu Espírito Santo continue fluindo, que o Senhor possa continuar edificando a Tua igreja, agora através dessa palavra pregada. Eu me coloco à disposição do Teu reino, como Teu filho nesse altar, meu Pai, querendo glorificar o Teu nome, Senhor, através da minha vida. Que o Senhor possa acalmar os nossos corações e que nós possamos receber tudo aquilo que vem de Ti, que essa palavra não seja apenas mais uma palavra, mas uma palavra que produza mudança, produza ativações, produza transformação. Que o Senhor nos impulsione através dessa palavra e nos leve além, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra para vocês em um momento muito oportuno que nós temos vivido, porque viralizou aí nas redes sociais, né, aquelas mulheres que estão carregando uns bebês de plástico nas mãos, né? E daí eu comecei a pensar sobre isso, estudar sobre isso, verificar um pouco mais sobre essa questão, e algo me chamou a atenção, e eu fui pesquisar sobre o significado da palavra reborn. Ó, você viu que eu fiz um sotaque agora, né? Reborn, e eu fiquei assustado ao ver que o significado dessa palavra é renascido. Vocês sabiam disso? Ou nascido de novo. É interessante que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós iniciamos um processo de transformação em nossas vidas, e nós temos então um novo nascimento. João 3,3 vai dizer sobre isso. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então, essa mesma palavra que é usada para aqueles que aceitam Jesus Cristo, aqueles que nascem de novo no Senhor, é a mesma palavra que está sendo utilizada para bebês que não são reais. Agora, por que é usado esse nome? Porque a ideia é o quê? É o de dar vida a uma boneca comum, é transformar algo que parece um bebê de verdade. O nome Reborn foi escolhido justamente para transmitir essa ideia de renascimento, de vida nova, de realismo. Então, tem lugares que, estava vendo até uma matéria esses dias, que eles vendem essa boneca, mas eles simulam esse lugar como se fosse uma maternidade mesmo. Então ali, quando você vai e quer adquirir uma boneca, você faz todo o procedimento como se fosse um bebê real, e ali então eles simulam ali o trabalho de parto, eles tiram o bebê, cortam o cordão umbilical, e ali então acontece ali aquele nascimento dessa criança. Tudo parece muito real. Eles dão uma carteira de vacinação, você volta na semana seguinte para fazer a vacinação ali. É assustador o negócio, né? E você vai voltando periodicamente. Mas lendo uma matéria sobre isso, me chamou a atenção, porque todo excesso esconde uma falta. Pega essa. Todo excesso esconde uma falta. Então essas pessoas, elas cuidam, vestem, alimentam um bebê que não é real. Daí, se a gente for para a Bíblia Sagrada, lá em Salmos 115, do versículo 4 ao 9, põe na tela para mim, por favor. Salmos 115, se você quiser abrir também. Esse aí já foi. O próximo, por favor, aí. Diz assim: seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Então, esses objetos, eles são que nem esses ídolos que muitas vezes é idolatrado, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não respiram.
e as pessoas estão de forma extrema idolatrando isso, e a Bíblia vai dizer que eles se tornam iguais a eles. Deus é um Deus único, é um Deus que sempre, em toda a Bíblia Sagrada, Ele vai dizendo sobre a exortação para o povo ser um povo monoteísta, ou seja, um povo que adorasse apenas um único Deus, o grande Deus. E todas as vezes que esse povo se voltava a outros deuses, ele então era exortado, o povo era exortado para que pudesse voltar apenas a adoração ao seu único Deus. Então aqui vai dizer: ó Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Não dá para trocar o nosso Deus verdadeiro e único por nada nessa terra. Eu quero que você entenda algo aqui. Abra comigo lá a palavra em Apocalipse. Diga ai. Capítulo 3. Deixa aberto aí que eu já vou ler com vocês. 3, versículo 1 ao 6. A gente vai ler. Falar sobre uma igreja hoje chamada Sardes. Mas antes quero dizer algo para você que é o tema central dessa palavra, que é Provérbios capítulo 14, versículo 12, que vai dizer assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando a uma estrada aonde existe morte. Então muitas pessoas estão aprisionadas em algo que parece que está tudo bem, mas infelizmente isso tem levado a uma estrada de morte. A igreja de Sardes, ela se encaixa perfeitamente nessa situação. É uma das 7 igrejas mencionadas na Bíblia Sagrada do Apocalipse, que recebeu uma mensagem severa dizendo assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, o Espírito Santo. Sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembrem-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu quero trazer aqui contextualizar aquilo que vai ser pregado aqui nesse momento. Então Sardes era uma das 7 igrejas do Apocalipse, era uma cidade rica na Lídia, atual Turquia. Ela é conhecida por seu luxo no comércio, por ser considerada quase que invencível. No verso 1 nós lemos que eu sei de tudo que você faz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem uma boa fama, você é bem visto por muitas pessoas, mas está morto. Então a igreja parecia espiritualmente ativa por fora, mas dentro estava cada vez mais morta, morrendo. Era uma igreja de aparência, mas sem realidade. Repita comigo: sem realidade. Então possivelmente essa igreja estava se perdendo, talvez em rituais, atividades, em fama, mas não preocupada mais com a intimidade com Deus. Porque quando nós vamos conquistando muitas coisas, né, as pessoas que vão tendo mais dinheiro, conquistas, realizando sonhos, muitas pessoas infelizmente caem no erro de achar que não precisam mais de Deus, né? Laodiceia é assim também, as igrejas de Apocalipse é assim também. Mas falando de Sardes, então ela estava numa conquista, né? Tinha sua fama de invencível, né? Sua pompa de uma cidade boa, de uma igreja legal, tal. Porém ali estava algo que ninguém via, como um sepulcro caiado. Por fora, né, tá tudo ali intacto, mas por dentro existe morte. Então Sardes estava numa situação como essa, contaminada pelos seus pecados, presa e afundada em corrupção. E aí então Deus diz, ele
ele manda uma palavra de exortação, dizendo: desperta, fortaleça o que resta, pois até mesmo o que resta está quase morto. Olha isso. Então, cara, tem um fio de esperança. Esse fio de esperança está quase acabando. Então, antes que acabe de vez, fortaleça, desperte, para que assim a sua vergonha não seja total e a sua morte não seja total. Então eles precisavam voltar urgente à obediência da verdade em Deus. Eles precisavam voltar urgentemente ao Senhor, se arrepender aos conceitos básicos da fé. Então eles são chamados para se converter, eles são chamados ao arrependimento, à vigilância, à obediência. Daí no verso 3 vai dizer: lembre o que ouviu e creu no início, e que volte a praticar essas coisas. Ou seja, uma igreja que fazia aquilo que agradava a Deus, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que aplicavam esses princípios, que obedeciam a Deus, mas que no decorrer da tua caminhada eles se perderam. Deus o exorta falando assim: ei, você precisa voltar a praticar essas coisas que um dia vocês fizeram que me agradava, mas que agora não existe mais. Então a palavra dura sobre essa igreja, como eu disse lá em Provérbios capítulo 14, no verso 12, vai dizer: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada de morte. Então eles estavam ali confortáveis em suas vidas, eles achando que estavam num caminho certo, para eles estava tudo bem, com o seu aparente sucesso, porque muitas vezes o sucesso aos olhos humanos, ele acaba mascarando uma condição interna de morte, que nós não queremos mostrar e não queremos encarar. Então quando a gente vê situações ali, que é aparente sucesso, cheio, pessoas e as coisas acontecendo, isso pode estar mascarando algo que lá no profundo está doente, está longe da presença de Deus. Então não se engane, a gente precisa voltar ao Senhor e ver aquilo que realmente o faz feliz, aquilo que o agrada, aquilo que o adora. E eles estavam aqui então sem o principal, eles estavam sem a presença de Deus, com grandes conquistas, mas sem a presença de Deus. O que vale ganhar tudo, realizar tudo, conquistar tudo isso que o mundo pode nos oferecer, se a gente não tiver a presença de Deus? E daí essa exortação vai chegando no verso 3, dizendo: se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a hora em que virei. Então se você não vigiar, se você não se converter, se você não fizer a tua parte, isso vai sendo um alerta sobre a volta inesperada de Jesus para aqueles que estão espiritualmente dormindo, porque aqueles que estão espiritualmente dormindo, Jesus vem e vai vir e vai buscar a tua noiva. E esse momento em que as pessoas não ouvirem a exortação, não consertarem, não se converterem, não se arrependerem, eles vão ser pegos de surpresa e infelizmente não vão conseguir conquistar a sua vida eterna com o Senhor. Então aqui é uma palavra dura de alerta: se vocês estiverem dormindo, vocês vão perder esse tempo e depois será tarde demais. Então não importa o quanto que nós aprendemos, não importa o quanto que nós crescemos na vida, nós nunca devemos perder a humildade de nos submetermos à vontade de Deus e viver a verdade que vem dele. Independente daquilo que a gente consiga realizar nessa terra, as nossas vidas têm que continuar sendo dependentes de Deus. Tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor. E se você conseguiu conquistar alguma coisa e alguém te elogiou alguma coisa, bate no peito e joga para cima e dá a glória para Ele, porque se não fosse essa glória, se não fosse essa graça, o que seríamos de nós? E muitas vezes a gente quer pegar a glória para nós. E posso dizer algo? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quando nós somos esses ramos enxertados na videira verdadeira para que dê muitos, que a palavra diz muitos frutos, esses muitos frutos glorificam a quem? O que diz lá na escritura? Glorificam a nós mesmos, né? Não?
Glorificam a quem? A Deus. Então, a glória de Deus, Ele não divide com ninguém, a glória é do Senhor, e muitas vezes a gente vai entrando por esse caminho perigoso. Então nenhuma nova verdade a respeito de Deus poderá contradizer os ensinamentos bíblicos que são fundamentais. Então quando olhamos para essas pessoas, voltando ali nos bebês reborns, que parecem verdade, na verdade isso esconde muitas coisas por detrás. E daí, segundo Thelma Abraão, uma especialista em neurociência, trauma e saúde mental, ela informa que nós vivemos em uma crise de saúde mental silenciosa, onde muitas feridas emocionais da infância continuam sangrando, só que em silêncio. Então quando esse vínculo falha lá atrás, por abandono, perdas, negligência ou traumas, essa pessoa segue buscando formas de preencher esse vazio. Olha que interessante: proteção, colo, pertencimento, cuidado, mesmo na vida adulta, e isso acontece de forma inconsciente. Então mesmo que seja com um substituto simbólico, como esse bebê reborn, nós vivemos em um momento onde existe uma epidemia silenciosa, um adoecimento emocional, em que milhões de pessoas tentam lidar com feridas psíquicas da infância sem sequer perceber. E o corpo e o comportamento vão encontrando suas válvulas de escape. Então o que pode estar por trás desse comportamento que nós temos visto, que está na moda em nosso tempo? Perdas gestacionais ou neonatais, abandono na infância, traumas não reconhecidos, solidão extrema, necessidade de controle e afeto. Então encontra nesse objeto algo que eles tentam ali suprir as suas necessidades. Então entenda uma coisa comigo: isso não é somente um brinquedo, mas pode representar um atalho emocional para que o cérebro possa tentar reparar uma ausência afetiva antiga, possa criar controle sobre um vínculo e de alguma forma anestesiar uma dor não elaborada. É interessante que o cérebro emocional, ele não distingue passado e presente. Então se algo aconteceu lá no passado que te feriu, e algo acontece aqui na frente, né, com essas questões aí, de anestesiar, isso vai fazendo com que o cérebro, como se fosse sendo enganado, para que haja um suprimento daquela dor que ainda existe. Então cuidar de algo vai ativar o circuito do afeto de recompensa, libera ocitocina, diminui o cortisol. O que acontece? São os mesmos efeitos que ocorrem quando alguém cuida de um bebê real. Então isso vai dando ao corpo que uma sensação de segurança que ele talvez nunca tenha conhecido. Então nós vivemos em um mundo onde é marcado por solidão, por desconexão, que tem sido cada vez mais agravante em nosso meio, e de comportamentos como esse que falam mais da dor. Então é uma estratégia, mesmo que disfuncional, mas que vem com o objetivo de regularizar a emoção, fazer a regulação emocional. Então pessoas que estão, por exemplo, doentes na raiz de traumas que não foram vistos, e eu venho falando isso aqui já há algum tempo, e glória a Deus por essa igreja que entende essa importância do corpo, da alma e do espírito, que fornece profissionais na área da alma para poder cuidar das pessoas, e glória a Deus por isso. A gente está engatinhando nesse meio, já tem quase 10 mulheres sendo beneficiadas por isso. Nós estamos abrindo uma outra turma aí de umas 10 pessoas também, que vão passar por uma psicóloga totalmente gratuito, e nosso intuito é levantar ainda mais, porque a gente entende, eu como pastor, eu entendo que tem causas que não são de cunho espiritual. A gente vai orar, a gente vai cuidar, a gente vai amparar, a gente vai falar palavras de incentivo, palavras de bênção, mas tem coisas que são lá atrás, são raízes traumáticas, que têm gerado desconfortos no dia a dia, e se a pessoa não parar e não ter realmente um tempo de cura e transformação, vai continuar vivendo ciclos assim, e nada vai ocorrer para que haja uma cura efetiva. Estão comigo? Então nós precisamos primeiramente nos conscientizar quanto a isso. Nós precisamos, como igreja, abrir os nossos olhos para isso, e não ficar algo para trás, para fora dessa casa.
Então eu entendo essa importância e a gente está trabalhando em cima disso para dar o suporte também emocional àqueles que sofrem com isso, porque tem muita gente que sofre. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Nós temos diversas estatísticas que comprovam o quanto que nós estamos em realmente uma situação muito complicada no mundo e no Brasil especialmente. Então, em uma infância emocionalmente negligenciada, na dor que não teve o nome, no amor que nunca chegou, no vazio da solidão, essas pessoas vão tentar arrumar situações para tentar preencher isso. Há caminhos que a pessoa considera correto, pessoas que acham que não tem nada a ver, que não existe problemas, mas para sair deste lugar, precisa ter a cura que começa com essa consciência. Então é fazer um enfrentamento emocional da situação, é transformar o presente antes que ele adoeça ainda mais, e a gente precisa ter olhos para isso. Vivemos em uma sociedade que está cada vez mais adoecida, existe esse crescimento, como eu disse, da desconexão humana. No fim dos tempos, o amor de muitos vai se esfriar, isso tem acontecido em nosso meio. Então as pessoas estão se desconectando com pessoas, para que haja um crescimento de uma conexão com coisas e com inteligência artificial. As pessoas estão sendo trocadas por coisas, relacionamentos estão sendo trocados por coisas, aconselhamentos, né, terapias estão sendo trocadas por um chat GPT. Você não vai dormir não, né, mano? Segura firme aí, mano, tá ligado? Não basta ontem. E além dos bebês, existem as bonecas adultas com inteligência artificial para tentar suprir a necessidade de homens. Nós trocamos o real pelo falso, falso que imita o real, mas que nunca pode ser substituído. A igreja de Sardes estava assim, aparentemente real, aparentemente bem, aparentemente de sucesso, mas estava escondendo uma mentira, estava escondendo algo que ninguém poderia ver. O falso pode dar a sensação parecida com o real, mas nunca será o real. Nunca será o real. Em meio a momentos que a gente vive, entre essas desconexões, entre os fakes news, em tempo de inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se perder, e para a gente voltar ao Evangelho de Cristo, e a gente voltar a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, porque nada pode substituir o relacionamento que eu e você podemos ter diretamente com o nosso Deus. Porque hoje nós temos esse livre acesso ao trono da graça. Hoje o Senhor nos permite se conectar diretamente com Ele, viver uma verdade. Quando nós o buscamos, nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos despimos de todo o nosso eu, para que assim o Senhor venha falar conosco, venha nos confrontar quando for necessário. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece minhas inquietações, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É quando a gente não quer aparentar uma pessoa bem, de sucesso, mas quando nós somos pessoas reais, porque nem todo dia está tudo bem, nem todo dia são flores, nem todo dia são alegrias, mas a gente precisa se respeitar e ser sincero, e verdadeiro, e transparente, e poder ser real, ser sincero conosco mesmo, do que tentar ficar escondendo as coisas, empurrar com a barriga, colocar debaixo do tapete, porque isso uma hora a conta vem. Sardes estava sofrendo ali uma consequência de algo que foi negligenciado durante esse período. Ainda havia um fio de esperança para que eles pudessem se arrepender. Então, que nós não venhamos permitir chegar a tal ponto de não termos mais quase que saída, ou ter um fio de esperança só para nós voltarmos ao Senhor, mas que nós verdadeiramente venhamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que Ele possa limpar os nossos corações, que Ele possa nos despertar, que Ele possa nos levantar, que Ele possa falar conosco, que Ele possa nos ministrar, que Ele possa mostrar aquilo que nós devemos se acertar, consertar nas nossas vidas, e que nós com humildade, nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor e nos arrepender, e que seja real essa presença dEle em nós, que seja uma vida transformada pela glória dEle,
que seja algo real, que nós venhamos viver em nome de Jesus, não um evangelho de plástico, não um evangelho que não é real, mas sim uma vida cristã segundo a vontade de Deus. Quantos que estão aqui, que largaram mão de tudo por amor a Cristo? Quantos que estão aqui, aonde nós vivíamos nas trevas, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe à luz, e agora nós somos com o Senhor, conectado com Ele, nós estamos com Ele. E muitas vezes nós queremos se acomodar com uma situação morna, e a Bíblia Sagrada vai dizer lá que o morno, ele vomita, ele não tem compromisso com os mornos, mas sim com aqueles que entendem e são quentes. Então, se a gente já abriu mão de tanta coisa, se a gente já fez o mais difícil, se a gente já se rendeu a Jesus, por que não continuar se rendendo a Ele? Por que não continuar permitindo que Ele transforme as nossas vidas, que Ele aperfeiçoe essa obra, que Ele continue curando os nossos corações, que Ele continue nos transformando, que nós verdadeiramente possamos abrir os nossos corações e sermos cristãos autênticos, de verdade, selados com o Senhor, com propriedade exclusiva dos céus, propriedade exclusiva de Deus. Muitos, além de tudo isso, vivem em um mundo paralelo e piorando a situação mundial. A gente vê pessoas que agora se dizem que são animais. Eu fico imaginando como que vai fazer um apelo para um cachorro. E cara, eu pensei que eu não ia viver para ver isso. Mas a gente vê pessoas fazendo passeatas, fazendo encontros, colocando máscara, postando, se orgulhando dessa aberração. E daí eles ficam lá. Falei, meu Deus, o negócio está feio, o mundo está bagunçado. Quem já fez isso aí? Deixa eu ver. Eu já fiz, brincando com a minha filha de cachorro. Cara, que loucura! Que loucura! 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestre que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão o quê? A verdade, e correrão atrás do quê? Mito. O que é mito? Mentira, é algo que não é real. É ou não é, Felipe? Tá certo isso? Então tá bom, tá certo? Então, as pessoas rejeitarão a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, e a vida. Então, existe aqui algo contrário àquilo que o nosso Deus quer que nós vivamos, e em tempos em que as pessoas já não estão mais dando ouvidos aos ensinos verdadeiros, fundamentados segundo a palavra de Deus, onde as pessoas já não querem mais abrir mão das suas vidas, renunciar às suas vontades e viver para Cristo, mas elas querem seguir agora os seus próprios desejos. E quando se fala e exorta, essas pessoas não estão dando mais ouvido, muitas pessoas não estão mais dando ouvido, ou se apostatam da fé, ou seja, aqueles que seguiram a Jesus e o cristianismo, agora já não seguem, são aversos a isso. E nós vemos uma realidade nos dias de hoje. Sardes estava assim, querendo não ouvir mais a verdade. Essas pessoas que entram nessa negação, estão querendo ouvir coisas que somente lhe agradam, e a verdade tem sido rejeitada. A verdade, quando é rejeitada, dá espaço para a mentira. E quem que é o pai da mentira? Então há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Então vale a pena viver uma vida com Deus e com a sua verdade. Quando nós temos esse encontro genuíno com Ele, nós não negociamos esses princípios reais. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, vai dizer: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre,
porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Então vocês nasceram de novo, não de um nascimento que resulta de pais humanos, mas por meio da palavra viva e eterna. Então a pérola de maior valor não se negocia com nada que o mercado pode oferecer, porque a pedra de maior valor, ela tem uma validade, uma preciosidade que nenhuma pessoa, nenhum mercado pode oferecer. E aquilo que Deus tem para nós, nenhum mercado pode oferecer nada que se compare ao que Deus pode nos dar, ao que Deus pode fazer nas nossas vidas, ao Evangelho de Cristo, a palavra da verdade. Nada. O que tem nas prateleiras do mercado afora são coisas que imitam aquilo que é real, mas que nunca será real, que nunca substituirá aquilo que é real. Então Daniel, quando nós vemos a história dele lá em Daniel capítulo 6, ele não negocia a sua fidelidade com Deus. Ele estava ali orando todos os dias, 3 vezes ao Senhor, e daí os caras quiseram arrumar meio para poder acabar com a vida dele. Então fizeram um decreto lá que toda vez que alguém fosse pego orando ao outro Deus, essa pessoa seria lançada na cova dos leões. Fez o rei selar esse documento, e assim foi. Mas Daniel, ele não parou disso, ele não negociou seus princípios por conta disso. E aí então ele é punido, ele é lançado na cova dos leões. Você conhece a história, mas Deus o livra ali de uma forma milagrosa, onde ele não é morto. Daniel 6:22 vai falar sobre isso. E depois disso, o rei Dario reconheceu o Deus de Daniel, e ele obteve a recompensa real do alto. Então o homem que não negociou os seus valores, o homem que não trocou a verdade de Deus e uma vida verdadeira com o Senhor por aquilo que o inimigo queria fazer na vida dele, destruir a vida dele, Deus, ele honra aqueles que não se inclinam à mentira. Deus honra aqueles que permanecem fiéis à verdade, aqueles que perseveram até o fim. Esses receberão uma vida eterna, esses serão salvos. Então quando a gente abre mão da mentira para viver a verdade de Cristo, existem grandes recompensas tanto nessa terra como nos céus, a vida eterna. Amém? Então, em meio a tantas coisas que têm sido criadas para substituir o que é real, como que a gente pode fugir do evangelho de plástico e viver realmente as verdades de Cristo? Então entenda que a palavra de Deus é uma verdade absoluta. A palavra de Deus não dá espaço para relativismo. Ela é absoluta, é nela que nós devemos fundamentar as nossas vidas. Tem muitas pessoas tentando distorcer a verdade do Senhor, tentando criar teologias pagãs para poder fundamentar algo que é do seu bel prazer. Mas quando nós voltamos para as Escrituras, nós entendemos que ela é absoluta, ela não se negocia, e nós precisamos ter essa vida fundamentada nessa verdade. E aqueles que são fiéis, existem as promessas do Senhor. Finalizando agora Apocalipse 3, no verso 4, vai dizer assim: alguns, no entanto, em Sardes, não contaminaram suas roupas com mal. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Então aqueles que não se renderam à mentira, aqueles que se arrependeram, aqueles que permitiram que a verdade do Senhor reinasse em seus corações, ouviram as palavras do Senhor e fizeram aquilo que o agradava, eles então são dignos. Então eles, segundo a palavra diz, andarão com o Senhor. Aleluia. Eu já peço esse versículo aí, tá bom? Pode tirar por enquanto. Então quando Jesus vier, os que vivem esse evangelho que não é real, eles não poderão estar com eles. Então mesmo em meio à morte espiritual aqui de Sardes, alguns permaneceram fiéis, alguns puderam estar fazendo a vontade de Deus. Então que nós possamos também ser despertados pelo Senhor, que nós possamos viver e manter uma fé
fortalecida, para que a gente possa permanecer vigilantes no Senhor, que nós possamos viver o Evangelho do Senhor, que possamos nos abrir para o mover de Deus, para uma transformação genuína que Ele pode nos proporcionar, e assim tudo aquilo que não é verdadeiro, que fique bem longe de nós, que toda e qualquer confusão que o inimigo tenta lançar na nossa mente, que caia por terra em nome de Jesus, toda e qualquer mentira maquiada, distorcida, que vem para tentar nos persuadir, que caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor possa nos livrar do mal, que o Senhor possa nos livrar de uma doutrina falsa, que nós estejamos voltados à sã doutrina do Senhor, a vida com Cristo, que seja real em nome de Jesus, e que tudo aquilo que não é dele, que o Senhor coloque em nossos corações uma falta de paz para não receber isso, para não viver isso, e que nós possamos separar o santo do profano, porque eles não se misturam, em nome de Jesus. Então que vivamos esse Evangelho do Senhor, que possamos nos abrir a essa transformação, que sejamos pessoas reais, vivendo o Evangelho real, servindo um Deus real e desfrutando da vida real que Ele nos deu, em nome de Jesus. E assim eu encerro dizendo Apocalipse capítulo 3, agora sim, versículo 5, onde o texto vai dizer que o vitorioso será vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Uau! Uau! Aqui então mostra a recompensa para aqueles que não se prostram às mentiras. Esses então estarão vestidos de vestes brancas, ou seja, eles serão separados, nós seremos purificados pelo Senhor. Cristo ele prometeu honras futuras, mas também vida eterna àqueles que perseveram na verdade até o fim. E aí então os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Esse livro simboliza o conhecimento que Deus tem daqueles que lhe pertencem. Então nós que não nos rendemos à mentira, seremos vitoriosos e seremos vestidos de branco, e ali então os nossos nomes jamais serão apagados do livro da vida. Aleluia, porque não somos pessoas falsas do Evangelho, vivendo um falso cristianismo, mas somente aqueles que vivem um cristianismo real, uma transformação real, uma vida com o Senhor real, esses serão confirmados pelo Senhor, e os seus nomes estarão escritos no livro da vida. Finalizo dizendo Salmos 28, versículo 9, que diz: salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leve-os em teus braços para sempre. Então que o Espírito de Deus possa continuar fazendo essa obra real em nossas vidas, que sejamos testemunhos vivos, que evidenciam a glória de Deus, que por onde passarmos carreguemos os frutos de uma verdadeira e genuína conversão que glorifica ao nosso Pai, e que assim o Espírito de Deus continue nos conduzindo como um pastor e nos levando aos teus braços para sempre, que sejamos abençoados por Ele, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um instante. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Quero te fazer um convite aqui, antes da continuidade nesse culto. Tem pessoas aqui que ouviram essa palavra, querem Jesus, querem viver essa vida verdadeira com Ele, mas ainda não tiveram a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, ou seja, você fazer uma simples oração e receber Ele como seu Senhor e Salvador. Talvez você já tenha feito uma oração como essa, mas no decorrer da tua caminhada, Jesus deixou de reinar, porque você pegou as rédeas da tua vida e começou a reinar, mas você quer se render a Ele de verdade, você quer que Ele seja o seu Deus. Então se você é essa pessoa que quer Jesus, eu vou fazer uma oração, você vai repetir ela comigo, simplesmente isso. Mas antes de você fazer essa oração, como um sinal que você faz para Deus, levante uma das suas mãos bem alto.
você levante uma das suas mãos bem alto, você que quer fazer essa oração, você que me ouve, aí, aonde quer que você esteja, se esse também é o seu desejo, que você possa levantar uma das suas mãos aí e repetir uma oração comigo. Se é mais alguém, levante sua mão e repita assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sem ti eu nada sou, e nessa noite, eu me entrego por completo a ti. Eu me entrego por completo. Peço perdão pelos meus pecados. Me lave com teu sangue. E que a partir de agora, o meu nome esteja escrito no livro da vida, para todo sempre. Porque eu declaro publicamente, Jesus Cristo, tu és meu Senhor e Salvador, o Deus Filho, que veio ao mundo em carne, morreu, mas ressuscitou, e hoje vivo está à destra do Pai. Aleluia. Eu oro por você que fez essa oração. Eu declaro que o Espírito de Deus possa te preencher agora, onde quer que você esteja, que você possa sentir uma paz que você nunca sentiu, que essa obra salvífica de Deus, ela inicia-se, e que essa obra de aperfeiçoamento continue até que o Senhor venha. Que o Senhor cuide das suas emoções agora, que o Senhor possa acalmar o teu coração, que o Senhor possa continuar te direcionando, que os teus pensamentos estejam cativos a Ele, que toda confusão caia por terra em nome de Jesus, e que você possa mergulhar profundamente nessa presença gloriosa do Senhor. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor, para que você não tropece em pedra alguma, e que você seja bem-vindo oficialmente à família de Cristo Jesus, como filho de Deus que você passa a ser. A partir de então, nós os abençoamos, amém. Sei que fez essa oração. Existem pessoas aqui do Ministério Connect, são pessoas que são levantadas aqui nessa noite para poder te ajudar nessa caminhada. Então, antes de ir embora, procure-os, dá o teu nome ali, a gente vai te fazer uma conexão com os cultos nos lares que acontecem, com alguém que pode te discipular nessa caminhada, te ajudar, orar pela tua vida. Você não está só. Que Deus continue nos abençoando. Se você puder levantar do seu lugar, quero que você adore ao Senhor agora. Enquanto você vai adorando ao Senhor, que você vá refletindo em tudo aquilo que foi falado. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar fazendo essa obra na tua vida. Deixa Ele continuar tocando no teu coração. Deixa Ele continuar te despertando em nome de Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem nos transformando verdadeiramente, meu Pai. Que possamos ter uma conversão, Senhor, genuína em Ti, um arrependimento, metanoia, uma verdade de Cristo em nós, Senhor, uma verdade de Cristo em nós, o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito em nós. Vem, Espírito de Deus, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. Aqui está o meu coração.
mas me esforçando, não consigo te amar mais. Na minha força, eu me canso e nada satisfaz. Então largo tudo, no silêncio, no escuro, te contemplo, entendo porque estou aqui, entendo porque eu nasci pra ser amado por você, pra ser um com você. Seu amor é real, não me faça alguém melhor, não me faça alguém melhor, não me faça alguém real. Seu amor é Preciso de algo mas me esforçando, não consigo te amar mais. Na minha força, eu me canso e nada satisfaz. Então largo tudo, no silêncio, no escuro, e te contemplo. Entendo porque estou aqui, entendo porque eu nasci pra ser amado por você, pra ser um com você. Seu amor é real, então me faça alguém melhor, então me faça alguém melhor, então me faça alguém melhor. Seu amor é Preciso de algo real. Aleluia, que assim seja, que o Senhor continue nos capacitando nessa jornada, meu Pai, para vivermos tudo aquilo que é real, que vem de Ti, Pai. Quero te abençoar em nome de Jesus, que Deus possa continuar te guardando, te fortalecendo, te capacitando nessa jornada, que você possa ter uma semana abençoada de vitória, que esse amor que vem de Deus possa sempre reinar no teu coração, que a condução do Espírito de Deus, o poder dele, que se aperfeiçoe em nós, continue se manifestando em você nessa obra de transformação, que essa graça maravilhosa, esse favor que não merecemos,
do próprio Jesus esteja contigo por onde quer que você vá, que você carregue essa glória de Deus, que você seja uma bênção por onde você passar, que você transborde realmente desse amor e dessa vida de Jesus, e que Ele possa continuar te conduzindo nessa jornada. Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor e dê um abraço às pessoas que estão ao seu lado. Boa semana, glória a Deus.